Deus levanta seus profetas para advertir seu povo. No entanto, religiões pagãs, seitas e heresias já haviam lhe dominado. Mesmo assim, Deus não desiste de sua criação e se manifesta através de sinais, se comunicando diretamente com o homem e, finalmente, entregando seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sabermos toda a história da criação e desmascarar tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos entender que a Bíblia fala. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu tenha que beber, que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pode passar mais um. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem, descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Você se assenta. Amém? Vamos lá? A Bíblia diz que Jesus vai chamar os seus discípulos o dia de Páscoa, e ele vai chamar os seus discípulos, e a orientação de Jesus aos seus discípulos era: chegando em Jerusalém, vocês devem encontrar um homem que leva um cântaro d'água na cabeça, e vocês devem dizer a ele que ali o mestre decidiu fazer o dia de Páscoa. Diz o texto, diz a história, que Jesus aqui estava falando sobre os saduceus. Por quê? Porque os saduceus, eles haviam se separado dos fariseus e dos essênios. Saduceus eram aqueles que faziam parte da escola de sacerdotes, e os fariseus eram aqueles que tinham a lei ao seu favor, ou que faziam como escriba da lei e guardavam a lei perante o Senhor. Porém, os saduceus vão se separar tanto dos fariseus, como também dos sacerdotes, e vão procurar um lugar no deserto. No deserto, o texto vai dizer que eles se separam, e muitos deles deixam de casar para fazer o celibato. Então agora você entende porque Jesus disse: quando entrar em Jerusalém, você vai encontrar alguém com um cântaro d'água na cabeça, porque era ofício das mulheres. As mulheres cuidavam da casa, os homens da provisão. Então era normal se encontrar uma mulher com um cântaro, mas era difícil você ver um homem com um cântaro d'água na cabeça.
E Jesus vai dizer: existe alguém lá em que se separou, que fez o seu voto, e dentro do voto dele foi aceito, ao ponto de eu ir na casa dele e na sua casa celebrar a ceia. Jesus vai. Diz o texto que Jesus celebra a ceia. Na ceia ele transforma a Páscoa em ceia, porque a Páscoa até aqui para os judeus era um cordeiro, ervas amargas, um ovo simbolizando vida. Os judeus guardam muito esta área de memorial, o simbolismo. E Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim: e este é o meu corpo que é partido por vós. Ele parte o pão, ele vai dizer: este é o sangue da nova e da eterna aliança. Jesus celebra a Páscoa e ele vai cantar um hino. E durante muitos anos da minha vida eu quis entender que hino era esse. Eu fui descobrir que dentro da tradição judaica, quando se começa o Seder, quando se começa a Páscoa, canta-se o Salmo 113 e finaliza 113, 14, 15, 16, 17 e finaliza-se com o Salmo 118. Jesus cantou o Salmo 118 e diz o texto e a história que ele vai sair com seus discípulos. Preste bem atenção. Jesus está no final do seu ministério. Ele já havia feito paralítico andar, morto ressuscitar, cego ver, leproso ser curado, surdo ouvir. Ele havia feito sinais no meio do povo. E diz o texto, a história, que agora Jesus está saindo com seus discípulos. Ele está no final do seu ministério. Ele vai chamar oito dos seus discípulos e vai deixar no pé do Monte das Oliveiras. E ele vai chamar Pedro, Tiago e João e vai adentrar o Monte das Oliveiras até um lugar chamado Getsemane, que fica dentro do Monte das Oliveiras, porque havia uma prensa de azeite ali, o lugar de prensar, o lugar de extrair. E nesse lugar ele vai separar Pedro, Tiago e João. E sabe o que mexe com a minha cabeça? É que Jesus, chamando Pedro, Tiago e João, ele está separando 3 pessoas que iriam olhar para ele não como super-herói, super pessoa, uma pessoa que já viu e viveu coisas sobrenaturais, mas também tem limitações humanas. Diz o texto que quando Jesus nasce, ele vai ser anunciado por Gabriel, que vai dizer que a virgem teria um filho, e ela vai dizer assim: quando terei esse filho? E a resposta é: quando o Espírito Santo vier sobre ti. Diz o texto que Jesus, tendo o seu DNA divino e humano, vai chamar os seus discípulos. E sabia ele que por mais que ele tivesse prerrogativas divinas, ele também era ser humano. É mais ou menos assim
Você é um bom crente, você ora, você busca, você serve a Deus, você teme ao Senhor. Mas tem dia e momentos que você tem crises, dores, conflitos, medo, insegurança. E aí você tem medo de abrir para muitas pessoas. Por quê? Por algo simples. Porque você sabe que eles não vão entender. Eles não vão compreender que você tem o seu lado humano, que você chora também, que você sorri também, que você sente dores, que você entra em dias de aflição, e tudo que você precisa é de um amigo. Um amigo que não venha descobrir a tua fraqueza hoje para lançar na sua face amanhã. Um amigo que não tem um melhor amigo que hoje é seu amigo, e pelo melhor amigo que ele tem, não vai contar a sua história como amigo, que vai passar por um melhor amigo do amigo, e daqui a pouco todo mundo está sabendo da tua vida. Daqui a pouco está todo mundo sabendo da tua dor. Daqui a pouco está todo mundo sabendo do seu conflito. Daqui a pouco alguém está olhando para você, não mais como uma pessoa de referência. Isso te faz às vezes fazer como Moisés fez, colocar um véu. E diz que quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu. Mas houve um dia que Moisés ficou com medo de tirar o véu, porque alguém ia olhar para ele e ia ver que o seu rosto estava se desvanecendo. E a gente tem medo, então a gente se mascara, a gente se coloca uma roupagem de super crente, de super espiritual. A gente se transveste em algo que a gente não está tendo estrutura para ser. Só porque a gente está precisando de um amigo. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Às vezes a gente não precisa de muita gente para gerar a nossa intimidade de relacionamento com Deus, porque ali eles vão te ver orando e falando: Deus, meu casamento não está mal, meu casamento está mal, meu filho está dando dor de cabeça, Deus, eu estou com uma crise que está me fazendo ter ansiedade, eu estou numa crise que gera conflito na minha alma, dor no meu espírito. Presta bem atenção. Jesus, de 11 que sobrou, não pôde contar com 8 deles, porque eles iam se escandalizar com Jesus. Você é ser humano, você tem limites, e eu quero profetizar que Deus colocará amigos sinceros, pessoas que se preocupem com você, porque todos nós
temos limites. Todos nós temos sentimentos, por mais espiritual que sejamos. Temos o dia que acordamos e às vezes temos que pegar uma centralina para tomar, um Lexotan, um Rivotril à tarde, para tirar aquela sensação de ansiedade que toma conta de um corpo. E aí está você com medo de alguém descobrir que você é ser humano. Jesus olha para eles e diz: espera lá, a minha intimidade agora não pode ser aberta para ninguém. A minha intimidade agora, ela tem que ser guardada. Às vezes a gente tem medo de abrir a nossa intimidade. E quer saber? A gente fica vivendo sob pressão. Jesus vai ter 3 amigos, de milhares de pessoas que o seguiam, para ter sinais, prodígio, multiplicação de pão. Vai lhe restar 3 pessoas. E diz o texto que ele vai chamar essas 3 pessoas lá no Getsemane. Ele vai dizer assim: eu não estou bem. Hoje eu estou precisando de oração. Hoje eu estou precisando de um amigo. Hoje eu estou precisando de alguém que me entenda e deixe de lado o meu lado espiritual, e deixe de lado essa aparência que eu tento provar através de uma boa roupa, através de uma maquiagem, através de uma chapinha, através de uma indumentária, em que eu tento mostrar para alguém que eu estou bem, mas eu não estou bem. Parece que vai tudo bem. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro, e por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Só Deus sabe. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Eu conheço você por dentro. Antes de eu começar a boa obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Deixa eu dizer algo pra você. Mas eu não perdi, não. Feche os olhos um minuto. Não perdi o controle, não. Eu quero pedir você. Não perdi o controle. Que tá mal hoje. Não perdi o controle, não. Tá em crise. Não perdi o controle. Tá procurando alguém para te ajudar, mas não tem. Não perdi o controle. Tá com medo. Não perdi o controle. Que as pessoas vão pensar de você.
não perdi. Que elas vão achar de o você. controle. Aí você tem que se separar. Pode uma mãe se esquecer. Não é de fácil. mim. A gente tem que se Estava separar. esquecido, cuidando de Por causa das dores que a gente estava tem. esquecido. Por causa dos José conflitos estava que a gente esquecido. passa. Na cisterna estava esquecido. O Senhor Deus está Ele trazendo estava bálsamo ao teu coração. esquecido. Prenderam O Senhor ele, Deus está estava trazendo cura a esquecido. você nesta noite. Na prisão estava O Senhor Deus está esquecido. restaurando você. O paralítico estava esquecido. Às vezes você se mostra uma pessoa tão forte, Estava esquecido. O cego bate. tão bem, Estava esquecido. mas sabe-se o que se passa no seu coração. Medo, insegurança. Por mim eu parava agora. Só você e Deus sabe. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. Você que é profissional liberal, O ânimo em mim subiu. às vezes a insegurança de e eu fechar o parei. mês. Parei pra Você que respirar um pouco. é mãe, E não desiste. Mas mesmo assim, e sabe que por mim eu parava agora. os teus filhos precisam de Meu você, coração entrou em alerta, mas você entrou em pro crise. exato. E às vezes tenta provar que está bem, mas na cama chora. Sinto medo que me aperte, Na pia me chora. deixe assustar. No seu canto de oração, a voz fica embargada. Parado. Você é forte. Mas toda vez Aqui que tem eu tô volta. passando, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá, me enviando qualquer recurso, Quer saber? aliviando, deixando mais seguro. Jesus Toda permaneceu vez. sem pecar, mesmo em crise. Aguenta firme. Cede agora não. Permaneça. Ainda que sozinha, ainda que se sentindo só como homem. Às vezes a gente confia em pessoas pelo momento mais difícil que a gente está passando na vida. Jesus chamou 3: Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar que aqueles amigos estariam ao lado dele. Mas quer saber? Às vezes o amigo está cansado. Ele não está tendo estrutura para te acompanhar. Ele esperava que agora os amigos correspondessem, e ele diz: ore por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou precisando de gente, mas não estou precisando só de gente para orar. Eu estou precisando de gente para me abraçar. Quem está com a mamãe, com o papai, com o filho, com o amigo, com o namorado, com o noivo, com o cachorro. Não, cachorro não pode. Pet não pode. Pet fica em casa. Dá um abraço nessa pessoa. Há muitos feridos, Só um abraço. Dá um abraço aí. já
de Dá um dor, abraço nela. clamam por proteção. Isso. E por Às vezes a gente precisa de um abraço. Tem amigo, né? Uma esposa amigo, um esposo amigo. amigos que sofrem Amigos que nos entendem, sua que necessidade, não nos deixe. te atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e as feridas sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descansos lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Jesus confronta em si mesmo o sofrimento, o abandono. O conflito por ter que pegar o meu pecado, o seu pecado. Está pesado. E Deus sabe que está pesado para você. Deus sabe que o fardo está maior do que a sua estrutura possa suportar. Mas preste atenção. Jesus não desiste de buscar a Deus, ao Pai, porque Ele tinha um objetivo e um foco. Não perca o seu foco. Que a dor não seja maior do que a tua vontade de perseverar. Que você tem estrutura para continuar, que você tenha força para não desistir. Que Deus olhe para você hoje e sare as tuas entranhas. Lá vem Jesus. Orando. Quando Ele volta, seus discípulos estão dormindo. Eu costumo que toda oração, pelo menos quem é crente velho, tem que orar pelo menos uma horinha. Os crentes novos, nós dá um deixa para eles de orar os seus 15 minutos, seus 5 minutos, seus 10 minutos. Mas para a gente que é mais velho de estrada, Jesus vai dizer assim: porventura não podeis vigiar comigo pelo menos uma hora? Uma horinha. Já pensou? Ele disse 1 hora. Imagina alguém sofrendo 1 hora. 1 hora nos fala de fase, de período. E posso ser sincero para vocês, tem fase que a gente se sente esmagado. Jesus estava no Getsemane, se sentindo esmagado. Jesus estava no Getsemane, sendo pressionado.
Tomás de Aquino vai dizer assim: angústia não implica falta de fé. Angústia não implica a falta de fé. O pavio que fumega vai voltar a se acender. Jesus vai a segunda vez, nos fala de perseverança. A fase está difícil, mas Jesus está buscando o Pai. Jesus está dizendo: quer saber, eu estou no pior momento da minha história, onde a minha humanidade e a minha divindade está sendo colocada em jogo, mas eu vou permanecer. Persevere, continue. Que alguém venha olhar para a gente e venha ver na gente algo diferente, mas que eles venham entender que a gente é ser humano. E posso ser sincero para você, às vezes você não dança na chuva com medo do que vão pensar de você. Eu me lembro da minha mãe, ontem aniversário de 5 meses da morte dela, hoje dia das mães. Levei ela para comer um bacalhau e a velha gostava. E a bicha era doida, crente, mas doida. Nós chegamos lá, estava tendo música ao vivo. E ela, como era do interior, gostava daqueles modão, sabe? Ela sentou do lado e disse: canta essa, agora canta aquela. Falei: essa velha é doida, gente. Vira para o teu irmão e diga: não tenha medo de dançar na chuva. Oh glória. Você é isso aí mesmo. A vida te fez assim. Você foi forjado na escola da vida. Não estou dizendo que vocês têm que cantar modão, não. Ela estava no processo. Mas você não pode ter medo de dançar na chuva. De se vestir como você se acha legal, sem preocupado com o que vão achar de você, sem a preocupação com o que vão falar de você. Seja você. Às vezes a gente não se veste para a gente se veste para os outros. Às vezes a gente deixa de pôr uma camisa que gosta, porque o que vão pensar de mim. Você vai voltar a dançar na chuva, sem preocupação com o que vão falar de você. Sabe aquele negócio gostoso de entrar debaixo da calha e deixar a água escorrer e lembrar da sua infância? Jesus sabia que estava em jogo a sua humanidade e a sua divindade, e ele continuou, mesmo que alguém que ele precisava não conseguiu corresponder no momento que ele mais precisou. E eu preciso encerrar. No momento que ele mais precisou, ele volta aos seus discípulos, ele vê dormindo e ele diz: meu pai, preciso orar, mas precisa ter equilíbrio na vida, tem que vigiar. Vigia, cuidado.
Cuidado com quem você anda. Cuidado com as brincadeiras que talvez não corresponda à sua fé. Eu não disse que dançar na chuva não pode, mas que pode, mas eu não disse a você que você pode ceder a brincadeiras mundanas, uma vida regressa que venha escandalizar a fé. Seja feliz. Mas Jesus está dizendo: vigia. Vigia com o que sai da tua boca. Vigia com o que você anda ouvindo. De manhã eu estava pensando e eu disse assim: Deus me perdoa por toda lashon hará, que o judaísmo vai dizer má palavra. Toda vez que eu julguei alguém, toda vez que eu falei mal de alguém, toda vez que eu entrei na privacidade de alguém, através da minha língua, porque é o que estava dentro do meu coração. Me perdoa, Deus. Me ajuda, Deus. Eu quero melhorar, Pai. Eu preciso vigiar um pouquinho mais. Eu preciso deixar de mentir. Eu preciso parar de enganar, porque no final da vida eu vou entender que o maior bem que eu tenho são as pessoas que fazem mais parte da minha intimidade. Vigia. Vigia. Mas também tem a sua intimidade com Deus. Ele está dizendo: pastor, eu não sou crente, porque o crente fez isso. Deixa ele dar conta com Deus. Seja você um servo de Deus. Tenha o seu relacionamento com Deus, independente do que vão achar, do que vão falar. Você é você. Vira para alguém e diga: volte a dançar na chuva. Diz o texto que Jesus entristece tanto, que no hebraico vai usar o termo equapistai, que significa estar atônito, aterrorizado. Ou melhor, no grego vai ser ademoim. Antes disso, que vai dizer: eu estou fora do contexto, estou distante de casa, eu não faço parte disso, eu sou espiritual. Ele está dizendo: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Vira para alguém e diga: você está aqui, mas não é daqui. Você está aqui, mas talvez daqui uns anos teu espírito volte a Deus, teu corpo volte ao pó, e é o que vai sobrar: as minhas obras, as tuas obras. Ame mais, ajude mais, respeite mais. Seja você a diferença. Seja você aquele que chega e todos dizem: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus, lá vai alguém que faz a diferença.
vai voltar, vai suar sangue, porque a pressão era muita. Eu não sei vocês, mas quem já passou por um momento que achou que não teria saída? Que a pressão foi tão grande que você diz: Deus, acabou, para mim não tem mais jeito. Parabéns, você passou pelo seu Getsemane. Você venceu. Você vai chegar lá ainda. Quem tem promessa, diga amém. Jesus sabia para o que veio, sabia que tinha promessa. Jesus sabia quem era. E o texto vai nos dizer que ele é espremido, mas ele vai dizer: Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, porque eu quero viver no centro da vontade de Deus. Oh glória! Eu fui prensado, eu fui moído, eu tive decepções, eu tive crises, mas estou eu aqui. E olha você aí, recebendo a resposta que você precisava da parte de Deus. Você vai vencer essa face, você vai vencer essa. Para que você tenha vida com o Pai. Mas há ensinamentos implícitos dentro desta palavra que se aplica à minha vida e à sua vida no dia de hoje. Pensamentos esse que nos faz entender que a vida é feita de fases, e que eu e você não estamos só. Oh glória! Encerrei. Diga glória a Deus. Acabou.